Lucas Josino, bom dia. Bom dia, Lucas. Agostinho, Eduardo, bom dia para vocês. Muito bom estar aqui com vocês, que acima de tudo são dois grandes repórteres. Dois grandes chatos, inclusive. Não, que isso, repórteres e são referências para mim mesmo. E é verdade, a situação aqui em São Paulo é gravíssima. A gente está acompanhando de perto portas dos hospitais já há várias semanas. Então a gente vai acompanhando alguns casos, internações, gente que é internada, gente que sai, gente que tem alta, gente que morre. Isso tem virado uma rotina pra gente. E eu queria trazer uma história pra vocês antes da gente falar sobre o caso dos socorristas. É uma história de que há 2 semanas, exatamente 2 semanas, na sexta-feira, então 2 semanas e um dia, eu fui no Hospital São Mateus, porque é um hospital que está sofrendo muito com o coronavírus. É um hospital que está super lotado, é um hospital da rede pública do estado de São Paulo, está com 100% dos leitos ocupados já há bastante tempo e mesmo assim chega muito paciente ainda com crise respiratória e eles vão colocando em leitos improvisados até que consiga uma vaga na UTI. Quando a gente estava lá no hospital fazendo as reportagens, chegou uma mulher para falar comigo, a dona Fernanda. Ela tinha me dito que o marido dela tinha sido internado, o Carlos de 33 anos, naquela sexta-feira. E aí a gente conversou e tal, gravei com ela, com o irmão do Carlos. Eles me contaram que o Carlos era um cara obeso, mas que nunca teve problema de saúde, que tinha pegado vírus e que estava com 50% do pulmão comprometido e que precisava de internação rápida. Ele ficou 2 dias no corredor do hospital e depois ele conseguiu um leito na UTI. E aí eu fui mantendo conversas com a dona Fernanda para saber como é que estava a situação do Carlos, dia após dia. Aí tinha dia que ela me falava: bom dia, Lucas, o Carlos, graças a Deus, teve uma melhora no quadro de saúde, ele agora está respirando bem, diminuiu os litros de oxigênio, então a gente está com muita esperança, ele vai sair dessa. Mas aí no outro dia ela me falava que a notícia não era tão boa assim, que ele tinha piorado, até que o dia que ela me disse que o Carlos tinha sido entubado. O Carlos foi entubado na semana passada e aí foi uma sequência de notícias ruins que ela foi me passando dia após dia. O Carlos tinha sido entubado, o Carlos perdeu o funcionamento dos rins, precisou fazer hemodiálise, tinham 30 pacientes entubados numa ala e com 3 enfermeiros, com 2 médicos. E a gente vai criando um afeto e torcendo para aquela pessoa, para que fique tudo bem e para que saia logo. E a gente conversando assim, teve uma hora que eu liguei para ela e falei assim: dona Fernanda, tenho muita fé que o Carlos vai sair dessa. E a gente, como eu estava no dia que ele foi internado, a gente vai voltar no Hospital São Mateus para fazer a alta dele. Então a gente vai contar a história do Carlos desde o dia que ele foi internado até o dia que ele recebeu a alta. E ele tem uma pizzaria ali em São Mateus. Então a gente vai contar a história do Carlos, vai fazer ele chegando na pizzaria, voltando ao trabalho depois de vencer o vírus. Mas ontem a dona Fernanda me ligou por volta das 4h30 da tarde, dizendo que ela foi convocada para ir para o hospital e tinha que levar os documentos do Carlos. Aí eu já previ o pior. E aí ela me mandou esse áudio aí. Vamos ouvir então aqui. Ele morreu, Lucas, ele morreu, ele não conseguiu. Pois é, ela me mandou esse áudio, acabou comigo, eu fiquei muito chateado, porque como eu disse pra vocês, a gente vai criando um afeto. A gente não tá aqui pra deixar ninguém, como que eu posso dizer? A gente não tá aqui pra assustar ninguém, a gente tá aqui pra contar a realidade. E a realidade é essa: o Carlos foi internado há 2 semanas com 33 anos, com 50% dos pulmões comprometidos. Obviamente faltou um cuidado adequado, um tratamento com mais alta complexidade para que ele tivesse uma melhora no quadro de saúde. Ele foi internado, entubado, perdeu o funcionamento do rim e acabou morrendo. Ele vai ser cremado hoje no cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. É mais um caso, é mais um número, é mais uma vida, é mais uma história que a gente traz aqui na Rádio Bandeirantes. Como eu disse, mais uma vez, vai criando um afeto e isso aí vai corroendo a gente por dentro. Não tem como, é impossível, porque a gente tem que estar aqui para fazer a reportagem, mas é ser humano e acaba tendo sentimentos também por esses personagens. E aí, ele ficou quantos dias internado? Ele ficou 15 dias. 15 dias. A gente lamenta profundamente. Para essa mãe, qualquer coisa que possa ser feita a partir de agora não tem mais nenhum sentido. Mas nenhum sentido. Então a gente ouve autoridades, como a gente ouviu agora o prefeito de São Sebastião, ouve o governador de São Paulo, ouve o prefeito de São Paulo, ouve o presidente quando ele
quer falar com a gente. Houve o ministro da Saúde, agora temos 2 ministros da Saúde, e eles vão dando explicações, previsões, números, projeções. Para essa mãe, nada mais disso tem sentido. Nada. Nada mais significa nada para ela. Aquilo que a gente tinha falado no começo, né? A gente usa expressões assim, antes tarde do que nunca. Para essa mãe vai ser nunca, né? Pode vir tarde. Para ela não virar. Não só, assim, a gente quando conta essa história, personifica o número, né? Personifica, dá uma cara, dá um nome, dá uma família, dá um destino, dá um passado, dá uma filha, um filho, dá um futuro filho ou uma futura filha, um futuro casamento ou um presente. E aí parece que fica mais pesado. A gente estava falando isso mais cedo aqui também. O Congresso Nacional está em choque com a morte do senador Major Olímpio. Em choque. Eu conversei com gente que teve acesso a áudios, né? Sons, mensagens igual essa que você acabou de repetir da mãe do Carlos, entre senadores. Eles estão chocadíssimos com a morte do Major Olímpio. Agora estão chocados, então, é isso? Aí, agora chegou a proximidade. Só que dos pais da pátria, das mães da pátria, a gente espera que o choque aconteça mais cedo. Porque quando vem tarde, para muita gente vem nunca. Para 300 mil brasileiros, multiplica por 4 aí só para ficar na família tamanho médio. Só para ficar no tamanho da família média. É mais que Campinas. E no caso desse rapaz aqui, no caso desse Diretamente. rapaz, exato, no caso desse rapaz que estava internado há 15 dias, não é exagero nenhum dizer que ele ainda pegou, é um pecado, né? É um pecado. Ele conseguiu ser internado, conseguiu ser entubado. Agora tá muito pior. A gente acabou de ouvir o prefeito de São Sebastião. Tá muito pior. O próximo que tiver o que esse rapaz teve, eu peço a Deus que conforte o coração dessa mãe. As próximas pessoas não vão encontrar leito, não vão conseguir ser entubados porque não tem o sedativo. Então, assim, o que mais precisa acontecer? Alguém vai dizer que isso não é verdade? Que aí o presidente, o novo ministro quer saber, aí fala assim, mas só morre agora no Brasil de coronavírus? Não morre só de coronavírus. Mas essa legião toda que está morrendo está indo para o cemitério por causa do coronavírus, por causa da nossa incompetência. Nós somos incompetentes. O vírus está matando no mundo inteiro? Está matando no mundo inteiro. Tá dando um baile nos especialistas, nas pessoas que entendem de saúde pública? Tá mesmo. Tá dando um nó na cabeça de todo mundo. Só que a gente não faz o mínimo que poderia alentar e diminuir muito esse número de mortos.